Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Meu Pequeno Tirano. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um hábito que foi plantado em mim, talvez em você, que é aquele hábito gostoso, né? Para mim, por exemplo, é uma delícia ir lá no mercado, pegar um carrinho, encher aquele carrinho de compra e levar para casa. Você gosta de fazer isso? Já fez isso alguma vez? Então, se sim, vamos conversar um pouquinho no nosso vídeo a respeito. Bem, quando a gente descreve essa rotina para alguém que veio de fora, isso pode soar estranho, né? Uma vez por mês, geralmente quando eu recebo, eu pego o meu rico dinheirinho, entro no carro, vou até o mercado, encho aquele carrinho de tudo que nós temos direito para poder trazer quando o dinheiro dá e lotamos a nossa despensa com aqueles mantimentos, né? E assim, a sensação é de muito prazer, é realmente gostoso. E isso começou com muita força lá entre meados dos anos 80 e 90, com a hiperinflação. Eu não venho dessa época, apesar de ter nascido nessa época, mas eu peguei o finalzinho ali, dos anos 90, né, e isso foi introduzido desde muito pequeno através dos meus pais, e é uma coisa que eu faço, né, nós gostamos de fazer e que a gente está transmitindo para os nossos filhos, para os nossos netinhos, né, então isso cada vez mais vai ficando enraizado, vai sendo passado como herança para as novas gerações. Mas se a gente parar para pensar de um termo, de um ponto de vista econômico, será que faz sentido? Ou será que fazia sentido? E aí vem uma questão que era feita antigamente, que pode ser que precisa ser retomada, tá? Então vamos lá, na época da hiperinflação, nós tínhamos um cenário em que os preços oscilavam, assim, chegou a ser por horas, né, se você ler um pouquinho, como eu disse, eu não peguei essa época, mas quando você conversa com pessoas mais velhas, geralmente quando entrava-se o dinheiro, a gente ia no mer eles iam no mercado, né, e os preços que estavam lá naquele horário, tipo, 15 minutos, meia hora depois, poderiam ter se elevado uma quantidade muito alta e fazia com que aquele dinheiro que você recebeu, que você achava que dava para manter a sua família se alimentando, pode ser que você não sairia do mercado, não ia conseguir levar nada para sua casa. E aí o segredo, né, a maneira que eles desenvolveram de burlar essa questão da hiperinflação, era sair correndo para o mercado, pegar o carrinho, lotar o mais rápido possível de coisa, e aí há histórias até de limites, né, de limitações de quantidade de mantimento que você poderia levar e levar tudo para casa, para que você conseguisse manter dentro do mês. Só que aí, o que que aconteceu? O mercado depois se estabilizou, a moeda deu uma acalmada na inflação e esse costume prevaleceu, né, e prevalece até os dias de hoje. No contexto econômico, se a gente analisar, não faz muito sentido. Um exemplo, se eu pego ali R$ 3.000 da minha receita e vou até o mercado, nos preços que estão as coisas hoje, né, talvez R$ 1.500, a metade do salário fique ali, e eu tenha que levar, eu gastei, né, os R$ 1.500 e eu levo aquilo para casa. Tem coisas que nós vamos usar, tem coisas que nós não vamos usar, tem coisas que vão dar para menos de um mês, tem coisas que darão para um mês, tem coisas que vai durar bem além de um mês, né? Porque tem aquela questão do impulso da compra. Você entra dentro do mercado, a coisa lá está configurada para fazer você levar o máximo de itens possível, né? É assim que os mercados vendem e faturam, né? Promoções, arranjos de vitrine. Então, assim, tem toda uma ciência por trás dos arranjos de mercado. Então, o que você precisa saber é que o mercado ele configura as coisas de uma maneira que faça você levar o máximo de itens para sua casa. E itens que são desde itens de base, que é o nosso arroz com feijão, até itens em que ele tem uma lucratividade maior, que são, os docinhos, os chocolatinhos, os periféricos, né, aquelas guloseimas que não são os itens de base. Então, você pode ver que até o arroz ali à disposição, né, os chocolates, as balas, geralmente estão ali mais perto do caixa. Quando você, já está indo para passar o seu carrinho, né, você se depara com um verdadeiro corredor que te enche os olhos e você acaba levando alguma coisinha ou outra, com os olhos. E é ali que o mercado ganha dinheiro, tá? Então todo arranjo foi feito para isso. Mas quando a gente analisa o cenário que o Brasil está enfrentando no momento, você já deve ter visto que a inflação ela está subindo, né? Antes, você iria, por exemplo, com R$ 500 no mercado e voltava, de repente, o carrinho cheio, né? Ou era a sua compra do mês.
Hoje, não sei se você já teve a impressão de pegar os mesmos R$ 500 e ir no mercado, você sai com algumas sacolinhas, né? O seu dinheiro, né, cada vez mais suado, tem rendido cada vez menos. E isso é resultado do momento econômico que nós vivemos, da questão da inflação. Não estamos ainda em hiperinflação, não é o cenário nem de perto ao cenário que era descrito lá atrás, mas essa inflação ela vem subindo e pior. As projeções são de que ela aumente cada vez mais por conta dessa loucura econômica que nós estamos vivendo, das relações do Brasil hoje em relação aos outros países, da gastança desenfreada que o governo tem com a máquina estatal, ele não quer saber de economizar, só enche todo mundo de imposto e é você, meu caro, que paga as contas no final. Não, não é o empresário, tá? Diferente do discurso vendido por aí, que quando se aumenta imposto é o empresário que paga, o empresário malvadão? Não. O empresário, ele montou a empresa dele para ganhar dinheiro, para ter lucro. Então, se aumenta o imposto, a única opção que ele vai ter é repassar isso para frente. No caso, você. E você já deve ter ouvido em que a realidade tributária do Brasil é uma loucura, né? E de fato é. O empresário vai passar isso para você, que é você que vai pagar a conta de qualquer imposto no final das contas. E é aceitar isso que faz com que você leve cada vez menos mercadoria para casa com o mesmo valor que você empatava. A única coisa que não aumenta de acordo é a sua receita, porque a sua despesa tem crescido cada vez mais em relação à quantidade de itens que você coloca dentro do seu lar, não é não? Bem, então eu queria fazer um ponto com vocês na seguinte questão. O brasileiro, ele tem isso enraizado da sua geração, né? E para muitos sentem prazer com isso, que é o meu caso. Eu realmente adoro ir no mercado fazer uma compra, uma boa compra, né? E lotar o armário, então. Nossa, é muito legal se abrir a geladeira e se dar de cara ali com a geladeira totalmente cheia. É muito gostoso. E num cenário em que a inflação está controlada, ou seja, de alguns anos atrás, realmente fazer isso economicamente poderia não fazer sentido. Até porque quando você tem promoção no mercado, você já deve ter reparado que nem tudo tem promoção. São coisas pontuais, na maior parte das vezes gratuito para você visitar o supermercado. As demais coisas estarão com preço normal, muitas vezes até majorado, né? E você leva tudo para casa, porque afinal de contas você já está alimento. Difícil são aquelas pessoas que saem catando uma coisinha ou outra de todos os mercados. Geralmente o sujeito vai lá e o sujeito leva tudo que ele tem direito, atraído por determinada promoção, né? Agora, num cenário de inflação como a que nós estamos indo, isso volta a fazer sentido de novo, né? Por quê? Determinadas fases do mês, né? Por exemplo, se eu vou fazer minha compra no começo do mês, pode ser que eu pague um preço. Se eu for lá no final do mês, quando o mercado está louco para bater sua meta, pode ser que surjam mais promoções e eu consiga fazer determinada economia. Sobretudo no ambiente em que a inflação está muito alta, os preços não param de crescer e a tendência de crescimento ela é altíssima, como é o nosso atual momento do nosso querido Brasilzão. Então, a nossa analogia, a minha conclusão aqui é a seguinte: talvez o nosso costume enraizado comece a fazer cada vez mais sentido para o nosso momento. Infelizmente. Infelizmente. Porque num contexto normal, fazer isso é só algo que eu devo fazer se me der de fato prazer. Do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido, ou pelo menos não deveria fazer o menor sentido. No nosso atual momento econômico, vem cada vez fazendo mais sentido. Então, eu acredito que esse costume vai aumentar ou vai se intensificar, infelizmente, com o passar dos anos na nossa economia tupiniquim. Até o nosso próximo vídeo.